Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui com um pastor bolsonarista, ou será que é ex-bolsonarista, hein? Pois é, ele é deputado federal, teve um encontro, uma reunião com o Moraes e implorou perdão, teve cartinha escrita à mão, uma conversa de uns 15 minutos, pedido de desculpas. Pois é, tem uma galera aí que, olha, ficava muito brava, mas quando o cerco começa a se fechar aqui, aí igual o Bolsonaro vai lá e reconhece erros, chama para serviço e tal. Então eu vou trazer aqui o que aconteceu no encontro de Moraes com o pastor bolsonarista e também trazer que o Tarcísio mandou um famoso "na volta a gente compra". Bolsonaristas estão pistolas com o Tarcísio aqui e chega a ser engraçado. Vou falar sobre tudo isso, só que antes quero agradecer. Nós passamos a marca de 369 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão. Bora buscar aí os 370 mil e a sua ajuda pode ser importante. Se inscrevendo, se não está inscrito ainda. Ativando notificações, isso é muito importante. Gostar do vídeo? Opa, se gostou, joinha para cima. Se não gostou, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos aqui primeiro entender a situação do Othony de Paula, que é deputado, pastor, e ele corre risco, é mais um, né, que corre risco de perder o mandato. E tem muita gente que, inclusive, nem considera ele mais bolsonarista, fala que ele é do Centrão. Já é um traidor para muita gente aí. A matéria vai dizer que, réu no STF por disparar ofensas a Moraes, o deputado federal Othony de Paula, que é do MDB do Rio de Janeiro, se reuniu pessoalmente com o ministro no mês passado para lhe pedir desculpas por xingá-lo de, vejam só, lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota. O episódio pode levar à cassação do mandato do parlamentar. Conforme informou o blog, Othony de Paula entregou ao ministro uma carta escrita à mão, em que pede perdão e reconhece que, tomado de forte emoção, acabou se excedendo ao disparar ofensas e xingamentos contra o magistrado em duas lives. Na época das ofensas, em 2020, Othony era vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e havia se tornado alvo de uma decisão do ministro que determinou a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Othony de Paula também criticou uma outra decisão de Moraes que proibiu o blogueiro Oswaldo Eustáquio de utilizar redes sociais. O parlamentar acabou deixando o cargo de vice-líder depois, sob justificativo de que poderia trabalhar e tal. Procurado pelo blog, o deputado disse que tem plena consciência do erro e relatou o encontro com Moraes, que durou cerca de 15 minutos. Disse então Othony: "O ministro me recebeu em seu gabinete, foi muito gentil e respeitoso. Acredito que houve o encontro de dois seres humanos que entenderam que quando se está debaixo de tensões, a gente pode cometer erros. Eu tenho consciência que errei quando ataquei o ministro com adjetivos inapropriados. Naquele momento, sei que agi debaixo de forte emoção e o ministro compreendeu isso, me possibilitando a oportunidade de um acordo de não persecução penal. Disse ao ministro que continuaria exercendo o meu direito de parlamentar, em me posicionar contra decisões que não concordo por parte da Suprema Corte, mas que essas críticas seriam sempre institucionais e nunca pessoais. A resposta do ministro me surpreendeu quando me disse que criticar as decisões da Suprema Corte nunca foi o problema, e sim os ataques pessoais." Bom, aqui primeiro eu fico imaginando a cara dos bolsonaristas ao ver que um bolsonarista, ou ex, não sei, disse que o Moraes foi gentil e respeitoso e agora ele reconhece o deputado que usou adjetivos inapropriados, ou seja, Moraes não é aquilo que o Othony disse que era antes. Vamos lembrar aqui, o Othony achava em 2020 que o Moraes era o que mesmo? Era lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota. Mas ela estava forte emoção, estava emocionado o Othony e agora ele retirou. Não é nada disso. O Moraes agora é um homem gentil e respeitoso. Ai, meu Deus do céu. E o Moraes disse o certo. Olha, né, quer criticar decisões, isso faz parte. Só que essa galera passa do ponto, não é uma simples crítica, né? Igual o Daniel Silveira ameaçou, literalmente falando, o Moraes. Aí quando é punido por isso, eu tô sendo perseguido, não posso mais ameaçar o ministro. Para o deputado, não é bom para o diálogo democrático entre os representantes dos poderes quando se ultrapassa o limite da crítica com ataques pessoais. Agora ele reconhece isso, né? Que bom. Amadureceu então. Será mesmo, né? Fica a dúvida no ar.
Continuo sendo crítico, disse ele, à condução dos inquéritos movidos pelo ministro Moraes. Contudo, entendo que não haverá caminho para sairmos dessa crise institucional sem o distensionamento através do diálogo. Aí a matéria continua detalhando a carta que ele enviou ao ministro e citando que a carta basicamente é um apelo pelo perdão do Moraes. Bom, pelo andar da carruagem aqui, eu chutaria que ele não deve ser condenado. Esses encontros aqui, certamente, para ele encontrar com o Moraes, já deve ter sido mediado por alguma pessoa influente. Ele é do MDB, que do Rio de Janeiro é mais bolsonarista do que governista, mas MDB do Michel Temer que indicou o Moraes para o Supremo Tribunal Federal, se é que vocês me entendem. Eu acho que nessa altura do campeonato aqui ficou como lição para o Otto de Paula e eu duvido que ele será punido e terá o mandato cassado. Eu acho que no final das contas aqui vai terminar em pizza. Bom, pessoal, vamos trazer aqui agora uma notícia curtinha, mas escancara as reais intenções do Tarcísio com o Bolsonaro. Diz aqui que o governador de São Paulo, Tarcísio, prometeu a Bolsonaro que atuará como interlocutor junto ao STF para tentar reduzir a distância entre o ex-presidente e ministros da corte. Recentemente, Tarcísio chegou a ser criticado por uma ala bolsonarista raiz por evitar ataques diretos a Moraes. A esses críticos, o governador argumentou que cumpre papel mais eficiente ao se colocar como ponte do que como pedra. Ou seja, lançou o famoso "na volta a gente compra". O Tarcísio tem sido cobrado por ter uma atuação mais, digamos, tímida em relação a cobranças contra o Moraes. E a resposta dele foi essa: não, peraí, alguém tem que manter o diálogo, tem que me manter como ponte e não como pedra no caminho do Bolsonaro. Olha, não vai adiantar. Bolsonaro, na minha opinião, ele vai para a cadeia, continua inelegível. Então, ter essa postura, né, digamos assim, ponte, será que adianta? Duvido muito. É uma situação realmente delicada aqui. E o Bolsonaro procurou isso, né? Aí o Tarcísio, no fundo, o que ele quer é ficar ele próprio de bem, como ministro do Supremo Tribunal Federal, e finge que está preocupado com o Bolsonaro para tentar continuar tendo o apoio de bolsonaristas. É isso que eu acho que está acontecendo. Agora, a galera acredita quem quiser. Eu já tenho visto uma movimentação forte nas redes sociais de apoiadores do Bolsonaro já enxergando o Tarcísio aí como alguém não confiável. O próprio Bolsonaro já deu falas nesse sentido, só que de uma maneira discreta, que também não quer romper com o Tarcísio, que é o governador de São Paulo e tal, dizendo que falta experiência pro Tarcísio, nunca teve um cargo antes, não sei o que e tal. Então existe uma movimentação de muita desconfiança em cima do Tarcísio, e o Tarcísio observa isso e tenta se manter com o pé em cada canoa. Um pé no bolsonarismo mais radical e um pé numa direita menos radical, tentando observar movimentações para 2026 para ver se ele renuncia ao cargo de governador para disputar a presidência ou se ele tenta a reeleição, e como eu já disse aqui e trouxe números de pesquisas, se ele tentar a reeleição, ele tem grandes chances de ser reeleito governador de São Paulo. Se ele abre mão no mandato e vai disputar a presidência, corre o risco de perder. E se ele perde agora, teria que esperar mais um tempo e tal. Então é uma situação delicada para o Tarcísio, que tem também aí, digamos, um certo conforto de, opa, tá no cargo. Se ele achar que é arriscada a presidência, continua governador de São Paulo e disputa a reeleição, como eu disse, com chances de vencer. O problema para o Tarcísio é que em 2030, quando ele não pode mais ser governador, ele vai ter de volta o Bolsonaro, que aí estará elegível lá, ou pelo menos tudo indica que estará. E aí o Bolsonaro não daria espaço para o Tarcísio disputar uma eleição disputando contra ele. Então o Tarcísio está meio que assim, numa situação delicadíssima. A chance maior dele é agora, mas ainda assim tem o Lula que está na presidência, que pode disputar a reeleição, e todo presidente tem uma vantagem contra seus adversários. Mesmo neste momento, o Lula está com muita dificuldade na aprovação, né, junto ao povo. Os números não são bons para o presidente e pesquisas mostram que em cenários desse segundo turno a disputa seria muito apertada. Algumas pesquisas mostram Lula perdendo para Tarcísio, para Michele, e outras mostram Lula vencendo, porém por uma vantagem muito pequena, muito arriscada. E aí resta saber também se o atual presidente vai disputar uma eleição podendo sair dela derrotado, encerrando assim a sua carreira política com uma derrota nas urnas. Todo político é muito vaidoso, Lula não é diferente.
creio que vai avaliar muito bem se disputará a reeleição ou não, e está todo mundo de olho nisso, né? Porque isso aí impacta também na posição de Ciro Gomes, vai disputar a presidência, o governo do Ceará, ou não vai disputar nada, que é o que o Ciro diz neste momento. Então é isso, a gente fica sempre de olho e traz as novidades para vocês aqui. Eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.